Boa tarde. Está entrando no ar o Jornal da Fé, segunda edição. Tarde. Hoje nós falaremos um pouco sobre o Peru. O que são, o que comem, não, isso não. Nós vamos falar um pouco sobre um país chamado Peru. Vamos trazer uma dança e vamos trazer uma canção cantada na língua espanhola. Espera só um minutinho, gente. Oi. Tem um repórter? Tá ao vivo lá? Quem? O Lucas? Ah, tá. Falamos agora com o nosso repórter Lucas, diretamente de Machu Picchu. Lucas? Cadê o Lucas? Lucas? É com você. Tá sem retorno aí, Lucas? Espera aí que ele tá... Lucas, é com você, estamos ao vivo. Lucas? Oi. É o delay. Bruno? Oi. Tô ouvindo agora. Tá pro Lucas lá, por favor. Bom, para trazer algumas curiosidades para vocês, primeiro a geografia do Peru, territorialmente, o Peru está localizado na América do Sul, sendo que a sua costa oeste é banhada pelo Oceano Pacífico. O território peruano faz fronteira com vários países sul-americanos, sendo eles Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e o Brasil. A geografia do Peru é extremamente diversificada, com destaque para a presença da Cordilheira dos Andes. Essa formação de relevo marca as duas divisões geográficas do país: o litoral, de clima predominantemente árido, o interior, de clima tipicamente tropical e vegetação equatorial. Quando me fala de esporte, o esporte no Peru, o que predomina mais é o futebol, assim como os outros países sul-americanos, né? O Brasil, e ele participou de 6 Copas do Mundo. Sendo ela, ali a 70 foi a que chegou nas quartas final, foi onde teve o melhor desempenho. O seu artilheiro se chama Paulo Vieira, alguns acredito que conhecem. Ele tem um total de 32 gols, teve passagens por Corinthians, Flamengo e Internacional, foi o seu último clube. Eu vou retornar aí para você, Brunão. Opa, obrigado, Lucas. Vamos falar um pouco agora sobre a demografia do Peru. A população peruana é formada por cerca de aproximadamente 33 milhões de habitantes. O país é bastante diverso em termos populacionais, com forte proeminência de descendentes indígenas, além de descendentes de espanhóis, japoneses e chineses. Em termos demográficos, a população peruana apresenta indicadores positivos de crescimento populacional. A cultura no Peru tem 2 polos de influências nítidos. O primeiro é notadamente marcado pela descendência indígena da maior parte da sua população e pode ser vislumbrado por meio da sua arquitetura, dos trajes típicos e do uso de línguas como o Quichua e Aymara. Já o segundo é essencialmente caracterizado pela influência do catolicismo no país, que se manifesta por meio do conservadorismo da população e das diversas festas religiosas. Espera aí que tem mais uma informação aqui agora. Vai ter uma apresentação no meio do jornal. Vocês estão ficando malucos? Não cabe gente aqui nada. Então tá bom, vou chamar eles então. Agora com vocês, o grupo de dança diretamente de Machu Picchu, El Jucampi.
O Peru é considerado o maior herdeiro da antiga civilização Inca. A capital desse império era localizada na cidade que hoje tem o nome de Cusco. Os originários das montanhas peruanas, eles se expandiram por quase toda a região dos Andes. Os Incas perderam força com a chegada dos espanhóis por volta do ano de 1500. Uma outra curiosidade, a culinária do Peru. A gastronomia do Peru é bem peculiar, envolvendo sabores de diferentes continentes. A cozinha moderna desse país conta com uma mistura que envolve culturas milenares, a adoção dessas culturas e geografia do território. Entre os principais pratos está o ceviche, que envolve fatias de peixe vivo. Quem gosta, não nem de peixe frito, que envolve fatias de peixe cru com limão, pimenta e cebola. Outra receita popular é o lombo saltado, uma comida que tem carnes flambadas na frigideira, junto com tomates e cebola. Dá para comer ainda com arroz e batata frita. Essa daqui já é quase uma comida brasileira. Né? Uma outra curiosidade do Peru. O Peru é o 6º colocado no ranking mundial de produção de ouro. A mineração por lá aumentou cerca de 400% nos últimos 10 anos. Geralmente esse material é encontrado no topo das montanhas, o que dificulta sua retirada. Estima-se que exista 150 mil quilogramas do item no país. É muito ouro. Já foi falado aqui sobre a seleção peruana disputou 5 edições de Copa do Mundo e eles venceram 2 Copas Américas em 1939 e em 1975. Os times mais tradicionais do país são o Universitário e o Alianza Lima. Até hoje, nenhum dos times peruanos venceu a Copa Libertadores, que é o maior torneio de clubes da América do Sul. Porém, em 2013, o pequeno esse ano foi campeão da Copa Sul-Americana. Como eu falei aqui, Machu Picchu, conhecida como uma cidade perdida dos Incas, Machu Picchu não foi descoberta pelos colonizadores espanhóis. Situada numa montanha de 2.400 metros de altura, só foi conhecida em 1911. Estima-se que apenas 30% da construção original foi preservada, o resto foi restaurado. O local é considerado um patrimônio mundial da Unesco. Lá no Peru também está a universidade mais antiga das Américas. Ela fica na capital, Lima. A Universidade Nacional São Marcos foi fundada em 1551 por decreto do rei da Espanha, Carlos I. Um dos nomes ilustres que já passou por lá é César Vallejo, considerado um dos principais poetas do século XX. Depois ele até virou nome de time de futebol. Agora esse aqui, um animal nacional. Se você pensou que um animal que representa esse país é uma árvore do mesmo nome, você está redondamente enganado. Não é o Peru que representa o Peru. A lhama é considerada o animal símbolo do Peru. Aquele bichinho tão fofinho, né? Parece tão bonitinho, lindo, né? Dócil. Só que não deixa ela nervosa não, viu? Porque se ela ficar nervosa, ela dá uma comida bem na sua cara. A bicha não leva desaforo para casa não. Essa aí a lhama, vivendo normalmente, eles vivem normalmente na Cordilheira dos Andes. É considerada calma, mas quando irritada é melhor não chegar perto. A vicuña é uma outra espécie que representa o país. Ela já esteve perto da extinção devido ao elevado valor comercial da sua pelagem. E agora tem uma população de cerca de 100 mil vivendo por lá. A propagação do Evangelho no Peru. Como já ouvimos aqui, os países aqui da América do Sul, América Latina, o Peru também é um país que a sua religião predominante maior é o catolicismo. Cerca de 7% eles estimam, mas na verdade, na prática, são aproximadamente 5% da sua população
é cristã. Um dos países menos evangelizados da América do Sul. São mais de... lá só tem aproximadamente 6 igrejas grandes atuando principalmente nas cidades, especialmente na capital Lima. Porque, como foi falado pelo Lucas, a geografia do Peru ela é muito difícil. Inclusive tem alguns documentários, para quem quiser assistir, sobre as estradas mortais. E no Peru tem uma estrada que é considerada uma das estradas mais perigosas do mundo. Então, o deslocamento lá é muito difícil. E eles vivem em situações de montanha, de muita dificuldade para locomoção e de acesso. Então, a maioria das igrejas e as principais estão localizadas na sua capital, que é Lima. A igreja tem usado todos os métodos possíveis para evangelizar. Muitas frentes missionárias e diversas denominações já se instalaram lá. No entanto, tem muito para se fazer no âmbito de missões. Então, como já foi relatado aqui, nós ainda temos muito o que fazer. Muito. Talvez a gente não possa ir, talvez a gente fique com medo de ir, talvez a gente se sinta confortável aqui, mas se eu não posso ir, eu posso orar. Se eu não posso orar, não tem isso, né? Eu posso orar. Além de orar, podemos contribuir. E além de contribuir, nós podemos fazer isso que estamos fazendo aqui. Divulgar todas essas informações para o maior número de pessoas possíveis. Para quê? Para que essas informações verdadeiras, informações precisas, que a gente possa divulgar isso para que as pessoas tenham conhecimento de tudo que foi falado aqui de cada país. Porque às vezes a gente vê muito pouco ou quase nada, a gente não vai atrás, a gente não se informa. Então, como cada um veio aqui e falou, que a gente possa multiplicar essas informações e repassá-las para o maior número de pessoas possíveis, nas nossas redes sociais, nas nossas igrejas, nossas crianças, jovens, que eles possam multiplicar e dizer: olha, existe um país que precisa das nossas orações, existem pessoas que precisam das nossas orações. Então, que nós possamos levar isso e colocar isso em prática, não só hoje, não só nesse momento que nós estamos vivendo aqui, esse dia maravilhoso, mas que isso seja daqui para frente uma realidade nas nossas vidas. Amém? Eu queria chamar de novo o grupo Hélio do Campo. Nós vamos apresentar mais uma canção. Vamos aplaudi-los? E em seguida eu passo a palavra ao nosso diretor de redação, o pastor Joel. Saludamos as igrejas com a paz do Senhor.
que no Peru tinha a Igreja da Fé? Levanta a mão. Alguns. Pois é, para quem não sabe, e o povo de Campo Alegre deveria saber, né, pastor Maurício? Sabia, né? Então, tinha. Logo quando eu cheguei no ministério, lá estava o missionário Chiquinho, eu não conheci, mas ali havia as igrejas da fé. Não foi falado aqui, se falou, não percebi. Existia lá no Peru, não sei hoje, um grupo chamado Sendeiro Luminoso. Era um grupo de guerrilha, e que fazia a mesma coisa que o pessoal lá no Afeganistão, o Talibã no Afeganistão, falaram das Farc, né, falaram dos cartéis, e lá no Peru tinha o Sendeiro Luminoso. Era um grupo de guerrilha que perseguia a igreja do Senhor. E ali havia, a igreja da fé havia se iniciado um propósito lá, né? Mas é Deus quem comanda tudo. O importante não é a placa, o importante é que o Evangelho continue sendo pregado lá. Então é bom, nós sabemos disso. E uma das dificuldades do Peru, o maior problema da rejeição do Peru é que a origem daquele povo é uma mistura de feitiçaria. Os povos, a maioria infiltrada dentro do meio da mata, é aquela mata atlântica, aquela mata nativa, e é muito difícil, irmãos. Tem mais ou menos 92 línguas, e dessas 92, acho que cerca de 25 só foram traduzidos o Evangelho. E nós falamos aqui, eu falei ainda há pouco, que como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? Mas como vão ouvir? E eu aproveito para dizer para você, nas suas orações, ore por aqueles que fazem a tradução dos idiomas, dos dialetos. Orem. Eu nunca me esqueço quando assisti um filme missionário, em que o missionário pregava dizendo para aquele grupo indígena, ele dizia assim: Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Eles diziam: mas o que ele está falando? Aí o intérprete falou: o missionário, aqueles não comem no café da manhã, aqueles comem mandioca. O pão aqui é mandioca, aqueles pão francês. E aí ele falou: então eu preciso mudar. E assim, Jesus é o bolo de mandioca que desceu do céu. Jesus, né, é o pudim de mandioca. Ou seja, ele foi traduzido, porque se não traduzir, não eles entenderem e compreender. Então, oração por aqueles que fazem a tradução. E eu quero pedir para vocês colocarem de pé para nós orarmos. E eu quero incluir nessa oração. Nós temos também a nossa irmã Stephanie, está lá, e a mãe Stephanie, ela faz missões, não fora do Brasil, mas ela está aqui nos sertões do Maranhão. E ela é nascida, né, é filha de Jardim Campanário, filha do ministério, e ela está lá se dedicando à obra missionária. Então eu quero nessa oração orar também pela vida dessa missionária, serva do Senhor, e pelo país, né, por essa nação, a nação peruana. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo, ó Deus, que nós oramos por essa nação. Querido, Deus sabe, ó Deus amado, a necessidade de mais que é de trazer. Deus querido, abençoe, Senhor, também a nossa irmã missionária, a serva Stephanie, que se dedicou, ó Deus querido, à pregação